Voltamos, pessoal. A próxima palestra é com a doutora Viviane Gonçalves, com o tema Descobrir um excelente antígeno para uma vacina. E agora? A doutora Viviane é formada em farmácia industrial, mestre em biotecnologia e doutora em tecnologia bioquímico-farmacêutica. Atualmente, ela é pesquisadora do Instituto Butantan e diretora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Isabela. Quero começar agradecendo a todos da comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui falando para vocês nesse primeiro curso de inverno em biotecnologia. Vamos começar, então. Não vou falar que eu sou do Instituto Butantan, porque vocês já estão sabendo, o Instituto Butantan está aí na mídia o tempo inteiro, mas eu vou falar um pouquinho do nosso laboratório, o Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. Nós somos 10 pesquisadores, na verdade 14 técnicos agora, e cerca de 30 estudantes da iniciação científica, pós-graduação. Aqui estão umas fotos do pessoal no laboratório. E nós temos os pesquisadores, vários deles são orientadores do programa em biotecnologia, está aqui o nome deles, são todos pesquisadores aqui desse laboratório. E é uma equipe bem multidisciplinar, pesquisadores que fazem desde a descoberta do antígeno, avaliação da resposta imune, e eu especificamente trabalho com o desenvolvimento do bioprocesso, que é o assunto que eu vou falar para vocês. Vamos começar, então, dando um panorama de quais são as fases, de como é o desenvolvimento de uma nova vacina. Então, nós temos, primeiro, uma fase exploratória, também chamada de fase de descoberta, cujo número de anos é indeterminado, porque depende muito do antígeno, da doença, se tem modelo animal ou não. Mas uma vez que um antígeno que vale a pena é descoberto e a gente consegue mostrar que ele oferece proteção para a doença, que é a prova de conceito, dá-se início, então, à fase pré-clínica de avaliação, que é feita em animais de laboratório. Aprovada nessa fase, o candidato à vacina segue, então, para a fase de estudos em humanos, que é o desenvolvimento clínico. São 3 fases em humanos, e é aqui, tradicionalmente, né, lá na metade das fases de ensaios pré-clínicos, que começa o desenvolvimento do processo de produção. Há uma tendência de se adiantar isso. Por quê? Porque na fase 1 eu tenho que ter já um processo desenvolvido com o qual eu possa produzir esse antígeno em condições adequadas para que ele seja usado em humanos, nas 3 fases, então, de estudos em humanos, e somente após a fase 3 que a gente pode obter o registro da vacina. E continua-se na fase 4, ou chamada também de farmacovigilância, que é após o lançamento da vacina, depois que ela está sendo aplicada a toda a população, que ela continua sendo avaliada contra a segurança e eficácia, efeitos colaterais e adversos. Entrando em detalhes, então, os ensaios pré-clínicos, de acordo com as normas da Anvisa, tem que ser feitos em pelo menos 2 espécies, uma delas não pode ser roedor, e você administra o candidato à vacina nesses animais e faz uma série de exames bioquímicos. Todos aqueles, quando vocês vão fazer exame de sangue, você faz nesses animais. Faz biópsia também de órgãos relevantes. Tudo isso para mostrar, garantir que o seu produto é seguro o suficiente para os ensaios em humanos. Então, no Brasil, os voluntários têm que ser voluntários, não são pagos. Em outros países, você pode recompensar com uma remuneração. No Brasil, não. E são 3 fases principais, fora a 4ª, né, que eu já falei, que é da farmacovigilância, depois que a vacina foi licenciada e está em uso. Então, na fase 1, uma dezena de voluntários, em geral são adultos saudáveis, recebem essa vacina e ela tem por objetivo principal avaliar a segurança, ou seja, esses voluntários, né, são acompanhados para determinar efeitos colaterais e adversos desse imunizante. Segurança e eficácia, na verdade, é acompanhada em todas as fases, na 1, na 2, na 3 e na 4, que é depois do lançamento. Né? A segurança, quer dizer.
Se foi aprovado aqui, você pode, então, passar por uma centena de voluntários que recebem o imunizante, e o objetivo principal dessa fase é avaliar a capacidade desse imunizante de gerar uma resposta imune. O mais aceito pelas agências reguladoras é identificar a produção de anticorpos. E aqui também é comum se fazer escalonamento de doses. Se eu vou dar 10, 20, 50 microgramas do meu antígeno. Depois de e aqui, como eu disse, continua-se avaliando a segurança. Aprovada, então, aqui, você pode passar para a fase 3, que é a prova de fogo, é quando o objetivo é demonstrar a eficácia da vacina. Então, milhares de voluntários recebem o imunizante. Aqui é importante incluir diferentes grupos étnicos, homens, mulheres, diferentes faixas etárias, para ter uma diversidade maior da população e tentar identificar reações adversas, efeitos colaterais numa população mais diversa, e realmente aqui o objetivo é verificar se a vacina de fato oferece proteção contra a doença. Atualmente, né, as vacinas mais novas que estão sendo propostas, ou as mais novas que foram aprovadas, várias delas se utilizam desses princípios que a gente chama de vacinologia reversa, que foi um termo cunhado pelo pesquisador italiano chamado Rino Rapoli. Por que isso, né? Essa tecnologia de vacinologia reversa, vou explicar para vocês, foi empregada para desenvolver essa vacina chamada Bexsero, que é uma vacina para Neisseria meningitidis do grupo B. Qual que foi a ideia, né, do grupo lá do Rino Rapoli? A partir do momento em que o genoma da Neisseria meningitidis do sorogrupo B foi sequenciado, então eles tiveram a ideia de usar esse genoma para fazer uma busca no genoma de predição de quais dessas proteínas estariam expostas e seriam candidatos para novas vacinas. Então, buscaram pela localização, né, periplasmática, membrana externa, proteínas secretadas e também por homologia com outros antígenos conhecidos. A partir daí, desses 750 que foram identificados e selecionados, 350 foram clonados e conseguiram ser produzidos em Escherichia coli. 350. E esses 350 foram empregados para imunizar camundongos. O soro desses animais foi, então, aí que é o reverso, né? Voltou. O soro dos animais imunizados foi empregado em citometria de fluxo para identificar quais daquelas proteínas realmente estavam expostas. Então, o funil vai diminuindo. De 350, restaram 91 que realmente estavam na superfície, estavam expostas na superfície da bactéria. E desses 91 soros, né, que foram identificados aqui dessas 91 proteínas, somente 28 tinham, de fato, atividade bactericida. E dos 28, restaram 5 candidatos que foram finalmente incluídos na vacina. E aqui, então, é um exemplo que eu vou dar para vocês também. Começa o desenvolvimento do bioprocesso mais ou menos nessa fase. O que foi feito foram 5 antígenos na forma de 3 proteínas, está pequenininho, mas acho que dá para ver. Então, 2 proteínas aqui ligadas, outras 2, e essa quinta proteína era muito grande, ficou isolada. E também foi importante, eles tiveram que incluir, como é típico de vacinas de subunidades, um adjuvante, que foi a vesícula de membrana externa da própria Neisseria meningitidis. Então, foram 15 anos para lançar essa vacina. Bom, então, da descoberta até chegar lá na produção, o que a gente tem no meio do caminho, que esse é o nosso assunto. Já falei, né, do antígeno, que foi necessário colocar um adjuvante, avaliar a resposta imune, como era a proteção. Então, aqui é o nosso miolo. Como eu vou fazer o aumento de escala, que tem que ser compatível, né? Eu tenho que desenvolver esse processo de produção com técnicas compatíveis com uma escala maior. Aqui eu me preocupo com rendimento ou recuperação, com a consistência entre os lotes. Eu tenho que saber que eu vou produzir meu antígeno hoje, amanhã, depois de amanhã, e vai sair a mesma coisa no final, a qualidade vai ser mantida.
Uma vez que eu consegui desenvolver esse processo, tenho o meu produto, o meu produto a granel, eu de novo vou olhar sobretudo, aqui é muito importante, estabilidade. Porque da estabilidade depende por quanto tempo eu vou armazenar. Obviamente, acondicionamento quer dizer em quais condições eu vou armazenar, não só de tampão, aditivos, mas também em qual temperatura, por exemplo, e desenvolver também os métodos de controle de qualidade. E para o produto final, já formulado, né, novamente a estabilidade é importante, porque a estabilidade vai determinar o prazo de validade da vacina. Aqui a mensagem importante, acho que a mais importante dessa aula de hoje é de que nada serve eu descobrir um antígeno maravilhoso, super potente, se eu não conseguir produzi-lo em quantidade suficiente, com a qualidade e com a estabilidade adequadas a um custo acessível, principalmente porque uma vacina precisa de ter um custo unitário baixo, que possa, então, ser factível aos programas de imunização ao longo do mundo, para que os governos possam comprar essa vacina e vacinar populações imensas, certo? Nós estamos falando de muitos, milhares, às vezes milhões de doses, como vocês estão vendo agora na pandemia. Então, é preciso desenvolver o bioprocesso. Mas o que é esse negócio de bioprocesso? Bom, é um conjunto de operações para obter, isolar e purificar qualquer produto biológico. Então, pode ser uma proteína, pode ser um polissacarídeo, pode ser as vesículas de membrana externa, que eu falei lá para vocês, que serve de adjuvante, pode ser a célula inteira, ou o vírus inteiro, e assim por diante. Para a produção de vacinas, a diferença entre o bioprocesso qualquer e para a produção de vacinas é aqui, ó, boas práticas de fabricação vigentes. O produto tem que seguir essas boas práticas, tem que ser estável e atender às demais exigências das agências reguladoras, tal como a Anvisa. Mas o que são essas boas práticas? Na verdade, é toda uma documentação que descreve como aquele produto tem que ser produzido, nos mínimos detalhes. Descrevo bem detalhadamente. E depois eu registro que eu fiz aquilo que eu escrevi. E faço, né? Também é importante que eu faça o que eu disse que ia fazer. E registre tudo aquilo. E isso para garantir a rastreabilidade de todas as etapas. Caso eu identifique um problema lá no final, eu posso rastrear isso. E, olha, aqui teve um problema. Por que isso é tão importante? As vacinas são produtos administrados a pessoas que estão, teoricamente, saudáveis. Elas são usadas para prevenir uma doença. Então, é uma forma da gente garantir que eu não vou dar algo que vai fazer uma pessoa que está saudável ficar doente ou ficar com algum outro problema por causa da vacinação. Para desenvolver, então, esse bioprocesso, o que a gente tem que ter em mente? De um lado, a gente tem que sempre procurar aumentar a produção absoluta. Produção absoluta é quantos gramas por litro eu vou ter do meu antígeno. E específica, produção específica é quantos miligramas do meu antígeno eu vou ter por grama de célula hospedeira. E isso aqui está intrinsecamente ligado com o rendimento da purificação. Do lado da purificação, a gente tem que desenhar um processo simples, econômico e com o menor número possível de etapas. Eu vou entrar em detalhes depois para vocês. Essas duas coisas visando reduzir os custos, né? Já falei que o preço unitário da vacina tem que ser baixo, e o tamanho da planta de produção. Porque, bom, que no fim das contas, reduzir o tamanho da planta também vai levar à redução de custos. Por que o tamanho da planta é importante? Vou explicar para vocês. Por causa das boas práticas de fabricação vigentes, a maneira com que essa planta GMP é produzida também é toda regulada, como tem que ser a parede, como é a qualidade do ar, a filtração do ar, como tem que ser limpo o chão, como tem que ser construído isso e aquilo. Manter uma planta GMP é bastante caro. Por isso, quanto maior ela for, mais caro é manter essa planta. Reduzindo o tamanho da planta, a gente consegue reduzir os custos do produto. E vamos entrar em mais detalhes do que são essas operações. A gente tem o que a gente chama upstream, rio acima, operações que envolvem upstream processing, né? Que envolvem o preparo do banco de células e do inóculo, o preparo do meio de cultura e o cultivo em bioreator.
Aqui os requisitos para eu conseguir um bioprocesso que vale a pena são: eu preciso ter um banco de células estável, meu meio de cultura preferencialmente tem que ser livre de compostos de origem animal, tudo por causa dos prions que levaram, né, à doença da vaca louca, ou de origem certificada de gado que está livre da encefalopatia espongiforme bovina, que são produtos bem caros, esses com origem certificada. Então, é melhor usar produtos peptonas de origem vegetal. O cultivo tem que ser reprodutível e ter elevado rendimento. E do lado de baixo, né, já produzi, agora eu tenho que purificar, que é o que a gente chama de downstream processing, as etapas de purificação. Então, eu separo as células. Se o produto for extracelular, eu pulo para cá. Se for intracelular, eu tenho que romper as células para liberar o produto. Tem, em geral, uma precipitação com solventes ou alguma etapa de purificação mais grosseira, né? Com menor resolução. Cromatografias acabam sendo incontornáveis, dado o grau de pureza muito elevado exigido pelas vacinas, e o acondicionamento final é quando eu vou pôr o meu produto nas melhores condições possíveis para que ele possa ser armazenado e continue estável. Aqui, então, o que a gente precisa de boa recuperação em cada uma das etapas, elevada pureza final, eliminar as impurezas oriundas da célula hospedeira, tenho que garantir a estabilidade do produto durante esses processos, e, ao final, eu tenho que mostrar que o meu produto continua gerando a resposta imune desejada. Com as vacinas recombinantes, como eu falei para vocês, né, de acordo com a vacinologia reversa, se abriram muitas possibilidades. Então, hoje se pode escolher o hospedeiro. A Bexsero é feita em Escherichia coli, aqueles 5 antígenos que eu falei para vocês, mas nós temos também vacinas produzidas em leveduras recombinantes, que é o caso das partículas similares a vírus, VLPs, da sigla em inglês, que compõem a vacina da hepatite B e da vacina do HPV. Então, eu posso definir o vetor de expressão, otimizar o gene, introduzir na minha proteína elementos que facilitem a purificação ou aumentem a solubilidade, desenhar novas moléculas, como no caso da Bexsero, que tem híbridos, para obter 2 ou mais antígenos em um único processo. E aqui não tem a ver com ser recombinante, mas só para eu não esquecer de falar para vocês, que está bem definido na literatura científica que, normalmente, vacinas de subunidades, não apenas de proteínas, vocês veem as vacinas de RNA mensageiro também, precisam de adjuvantes, são substâncias que ajudam o desenvolvimento da resposta imune, precisam de uma formulação especial, todas elas são formuladas de uma maneira especial, né? Não é só o RNA mensageiro cru, puro lá, para gerar resposta imune adequada, e isso é uma questão também importante quando a gente está trabalhando com o desenvolvimento de vacinas. Quais são as estratégias que a gente usa, então, para o desenvolvimento desses bioprocessos? Esse é um assunto muito extenso, né? Vou falar de alguns pontos-chave e que também tem a ver com a minha experiência na pesquisa aqui no meu laboratório. Então, é necessário construir e depois selecionar a cepa produtora. Já falei que o clone tem que ser estável, né? Uma ferramenta muito utilizada para desenhar, escolher ou otimizar o meio de cultura é uma ferramenta estatística chamada Design of Experiments. Eu vou explicar mais quando eu der o exemplo. Depois eu tenho que estabelecer as condições de operação do meu bioreator de maneira a aumentar a produção absoluta, gramas por litro, e específica, miligramas do produto por grama de célula, e de preferência também a produtividade, que é gramas por litro por hora, produzir mais em menos tempo. Para isso é necessário estabelecer, né, a automação e controle do bioreator. Isso é muito importante também para me ajudar a conseguir esses valores elevados de produção. Depois eu tenho que definir a sequência das etapas de purificação, e uma avaliação técnico-econômica é importante porque ela pode, inclusive, nortear
em que pontos eu tenho que atacar? É o meio de cultura que é o mais caro? É a purificação? Qual das etapas de purificação é mais onerosa? Entendem? Isso pode nortear o desenvolvimento do bioprocesso. Eu vou dar, então, um exemplo de 2 micro-organismos com os quais eu tenho trabalhado. Com o Zika vírus é mais recente, em colaboração com o professor Luiz Carlos de Souza Ferreira, aí do ICB da USP. Então, tem uma quantidade menor de resultados, né? Está num estágio mais inicial. E depois de Streptococcus pneumonia, que está num estágio mais avançado. Então, esses vírus, na verdade, o vírus Zika e todos os flavivírus que estão aqui listados, da febre amarela, dengue, etc., eles têm essa estrutura, uma única cadeia polipeptídica, né, um único gene que depois se divide nas proteínas, tem as não estruturais que estão aqui e as estruturais que estão aqui. Eu vou falar do domínio 3 da proteína de envelope, porque a proteína de envelope é considerado o principal antígeno, e o domínio 3 é a porção dessa proteína responsável por interagir com os receptores celulares e provocar a internalização do vírus. E a NS1, na verdade, a gente trabalhou com ela mais com fins de diagnóstico do que de vacinas, mas tem os resultados interessantes para eu mostrar. Então, falando agora daqueles pontos que eu elenquei, a escolha do hospedeiro. Lá no grupo do professor Luiz Carlos, eles tinham os clones nessa cepa Arctic, que possui chaperonas de um micro-organismo que cresce bem a frio, então os cultivos dessa cepa são feitos a 11 graus, e clones em BL21D3, que é a cepa mais utilizada para a produção de proteínas recombinantes em Escherichia coli. Muito bem. Fomos, então, tratar de estabelecer o processo de produção. Olha só o SDS page com essa cepa Arctic. A gente não via a banda, não dava para ver qual banda aqui era a minha proteína, só no Western blot. Decepção porque na BL21 foi praticamente a mesma coisa. Tinha uma sombra de algo aqui, mas a gente só viu mesmo no Western blot. Opa, tem alguma coisa errada, alguma coisa a gente tinha que ver. Então, fomos avaliar meios de cultura, então está misturando aqui escolha de hospedeiro com meios de cultura, diferentes meios de cultura, e aqui sim a gente começou a ver numa coloração com masse, a banda na fração solúvel. É importante dizer que não existe nenhuma vacina para vírus produzida em Escherichia coli, também é importante mencionar isso na escolha do hospedeiro, justamente porque as proteínas de vírus em Escherichia coli tendem a ser insolúveis. Ah, professora, posso renaturar? Pode renaturar. Mas a história dessas pesquisas mostram que após a renaturação, o mais comum é esses antígenos continuarem não dando resposta imune, porque a conformação não está correta, e se sabe que o problema é a conformação, porque a mesma proteína produzida num sistema de células de mamífero, com a conformação correta, dá a resposta. Então, a gente quer produzir, então o foco aqui é conseguir obter essas proteínas na forma solúvel. No melhor meio, que é o TB, usando peptona de soja ao invés de peptona animal, que é a triptona. Já expliquei para vocês por quê. Então, comparando lado a lado, e aqui vários clones, vocês veem? Muitas vezes é difícil ver diferença de clone para clone, quando a gente faz clonagem em Escherichia coli, mas nesse caso, a produção solúvel, pelo menos, foi distinta e nós conseguimos 2 clones em BL21 que claramente foram melhores do que os da Arctic. Seguimos com esses, então, para otimizar o cultivo, não só o meio de cultura, né, mas as condições de cultivo, usando aquela ferramenta que eu falei, estatística, de desenho de experimentos. A geometria é muito importante para poder aplicar esses cálculos estatísticos, e a ideia dessa ferramenta aqui são 3 variáveis, eu consigo alterar essas variáveis ao mesmo tempo, ao invés de fixar uma,
e mudar a outra, fixar duas, né, e mudar uma de cada vez. Com isso, eu tenho uma redução do número de experimentos e também eu consigo determinar interação e caminhar para o ótimo. A ideia, no fim, é uma realização sequencial desses experimentos, de forma que eu estou, por exemplo, inicialmente nessa região e consigo determinar regiões melhores, caminhando para uma região que seria ótima. Então, o exemplo aqui é para NS1, né, do vírus Zika. Nós variamos temperatura, tempo e IPTG de acordo com essa matriz. Então, eu vario as 3 ao mesmo tempo, em diferentes combinações. E, com essa ferramenta, eu posso gerar esses gráficos que são superfícies de resposta. Para onde está indo para o vermelho? Aqui, os 3 de cima são para concentração celular, os 3 de baixo para concentração do antígeno. Vocês veem que para concentração celular foi mais fácil conseguir maiores concentrações celulares do que do antígeno solúvel. Mas foi possível determinar as condições para a produção e passar, então, para o cultivo em reator, com condições controladas de oxigênio dissolvido, temperatura, pH. Nós tivemos uma redução do tempo de indução, que era 18 lá naquele estudo, para 12. Vocês veem aqui a curva de crescimento e a fração solúvel e insolúvel. Ao final, quando tem um esgotamento de nutrientes, que coincide com perda do plasmídio, também coincide com a agregação da proteína em corpos de inclusão. Para esse produto, para essa proteína, é muito importante fazer a coleta no momento certo e não deixar agregar em corpos de inclusão. Seguimos os mesmos passos, então, para o domínio 3 da proteína de envelope. Só que, nesse caso, apesar da gente conseguir também melhorar a produção solúvel, aqui está alternado, mas a de baixo é a E3, sem nenhuma tag de solubilidade. Conseguimos melhorar aqui em diferentes condições. Porém, na hora da purificação, tudo precipitava de novo. A solução foi introduzir uma cauda de solubilidade chamada FH8, que é uma molécula pequena de 8 kilodaltons, que foi originalmente isolada de facílula hepática. E com isso nós conseguimos aumentar a solubilidade e manter na fração solúvel, novamente determinando as condições ótimas. Aqui nós fizemos uma cinética para cada uma dessas culturas, né, variando só temperatura e IPTG, por isso o tempo de indução não está na matriz. E aqui são os tempos onde a produção foi máxima, tanto em meio TB como num meio quimicamente definido, que são as barras azuis. Identificamos, então, que a 23 graus, com 1,12 milimolar de IPTG e 14 horas de cultivo, a gente conseguiu uma produção 14 vezes maior do que a original. E agora falta a gente conseguir desenvolver o método de purificação dessa proteína. Mudando, então, de assunto, eu vou falar de novas vacinas que nós estamos pesquisando para Streptococcus pneumoniae. Novas porque as vacinas hoje existentes são baseadas nesse antígeno, o polissacarídeo capsular. Existem 2 tipos de vacinas, uma com 23 polissacarídeos e outras que tem 10 ou 13, tem pesquisa com 15, na verdade já tem até com 23 valente conjugada. O problema todo é que, na verdade, existem 98 sorotipos diferentes desse micro-organismo. Cada um desses 98 tem um polissacarídeo diferente aqui, química e estruturalmente diferente, e que dá uma resposta imune diferente. Então, vacinando a população contra 23 ou contra um número menor, você elimina, é um antígeno muito efetivo, você realmente elimina os sorotipos que têm esses polissacarídeos que estão nas vacinas, mas os outros, já que são 98, tomam lugar, tomam o nicho na população que antes era ocupado por esses prevalentes. Com isso, está havendo a substituição dos sorotipos, que eram prevalentes, né, esses 23, por outros que não estão na vacina.
qual é o que o mundo, na verdade, está procurando, não é só o Instituto Butantan. Antígenos proteicos conservados, aqui eu estou mostrando vários, PSPA, PSPC, pneumolizina, LIT-A, etc., porque eles naturalmente dão resposta dependente de célula T, geram memória, não precisam de conjugação, que esse é um outro problema das vacinas polissacarídicas, que elas não dão proteção para crianças menores de 2 anos, imunodeficientes, tem proteção questionável em idosos, e precisam dessa ligação química covalente entre a proteína, entre o polissacarídeo, que é o antígeno, e uma proteína. Só que são usadas proteínas que não têm relação nenhuma com a doença. Então, poderiam gerar uma vacina independente de sorotipos e dar uma proteção universal, seriam naturalmente mais baratas, porque não precisariam dessa etapa de conjugação, que é a etapa mais cara desse processo das vacinas infantis, que são as conjugadas. Nós começamos trabalhando, então, com a proteína A de superfície de pneumococo, PSPA, e nosso primeiro desafio, então vou falar da definição do vetor de expressão para vocês, foi que quando nós começamos os estudos para aumentar para a produção em bioreator, o que nós observamos? Aqui é o momento da indução, e ao longo do cultivo, bom, no momento da indução já havia somente 30% das células com o plasmídio resistentes ao antibiótico, nesse caso era a ampicilina, que também foi uma desvantagem, e ao final do cultivo tinha apenas 6% de colônias resistentes, ou seja, a perda do plasmídio estava acontecendo, e com isso vocês veem aqui, o produto estava diminuindo ao longo do tempo, o que obviamente não é nada desejável. Então, tivemos que trocar o vetor de expressão, dessa vez por um que é a marca de resistência por canamicina. Com esse novo, a gente tem 90% a 100% de colônias que ainda tem o plasmídio ao final do cultivo, e agora sim vemos o aumento da nossa proteína de interesse com o tempo de cultivo. Bom, agora nós temos um clone estável e podemos ir para o reator finalmente. Nosso objetivo desde o início foi conseguir um cultivo em alta densidade celular, e para isso é muito importante ter o monitoramento e controle do bioreator. É aqui que eu estou mostrando. Na verdade, você conecta com o computador que vai dar as ordens do que tem que acontecer lá dentro. Por que isso? Eu preciso, muito importante, manter o fornecimento de oxigênio dissolvido. Isso se faz com uma cascata de controle. Conforme o oxigênio dissolvido vai diminuindo, eu aumento a agitação. Depois, quando não dá mais para aumentar a agitação, começa a se adicionar oxigênio puro na linha de ar de entrada para manter o oxigênio dissolvido. E também para implementar uma equação de alimentação de substrato, que é essa equação aqui, que é uma alimentação exponencial de substrato. Justamente exponencial, porque as células se dividem exponencialmente. Então, a gente tem uma fase inicial, que põe o meio de cultura, o inóculo, batelada. Depois que os nutrientes, o triângulo, se esgotam, vem a fase da alimentação com essa equação, e quando nós atingimos alta densidade celular, maior do que 50 gramas por litro de célula seca, tem a fase da indução. Com essa estratégia, nós conseguimos mais de 3 gramas por litro da proteína, e também avaliamos outras condições de operação do reator, comparando esse meio de autoindução. É um meio complexo nesse caso, tem peptona vegetal, e nesse caso a gente adiciona glicose, o plasmídio é baseado no operon-LAC, então a gente coloca glicose, que reprime o operon-LAC, glicerol, que vai ser a fonte de carbono durante a transição de glicose, para lactose. Tudo junto no início do meio de cultura, por isso é uma batelada. O meio de cultura é complexo, mas a operação do reator é mais fácil do que aquela outra que eu mostrei para vocês, cheia de controle, tem que cuidar da alimentação e etc. Quando a glicose, então, se esgota, o micro-organismo começa a consumir o glicerol e a lactose como fonte de carbono e indutor da síntese de proteína, da proteína de interesse. Nessa condição aqui, nós tivemos maior produtividade, ou seja, gramas é o triângulo, gramas de proteína por litro de cultivo por tempo, porque foi mais curto, certo?
É só uma etapa, coloco tudo lá no começo e tiro no final. Aqui, por conta da fase de alimentação, o cultivo é mais longo, então a produtividade é menor. E também tivemos maior produção específica, que é miligramas do nosso antígeno por gramas de célula, que é esse triângulo aqui com losango com o tracejado, e aqui foi menor. Por outro lado, esse aqui, que foi com meio quimicamente definido e batelada alimentada, alta densidade celular, nós tivemos maior estabilidade do plasmídio, que é o quadradinho aqui de cima, e também maior produção volumétrica, que é gramas por litro da proteína. Lá para frente eu vou falar para vocês como a gente compara, qual desses aqui é melhor. A análise de custo foi o que vai desempatar, então, que vocês vão ver a seguir, cenas dos próximos capítulos. Bom, nós sabemos produzir esse antígeno de várias maneiras, agora eu tenho que desenvolver o processo de purificação. Como eu desenvolvo um processo de purificação? O que eu tenho que olhar? Então, eu tenho que olhar... o processo de purificação também é uma sequência de etapas que eu vou isolar a molécula que eu quero e eliminar as impurezas de origem do hospedeiro que eu não quero. Isso eu faço com base na diferença entre as propriedades físico-químicas da minha molécula de interesse e das outras. Então, o que eu tenho que olhar? O que tem lá nas minhas células, ou nas células de maneira geral, não precisa nem ser só de Escherichia coli, polissacarídeo ou lipopolissacarídeo, tem proteínas, só que as proteínas eu tenho várias, né, com diferentes características, e tem os ácidos nucleicos. Vale também se eu quiser purificar o polissacarídeo, o ácido nucleico, eu vejo aqui o que é diferente um do outro. Para a proteína, a gente usa bastante o ponto isoelétrico, que é o que vai determinar a carga, e o tamanho, e também características de hidrofobicidade, para separar uma proteína da outra. Então, entrando em detalhes, por que é tão importante ter o menor número possível de etapas, como eu falei para vocês. Esse é um gráfico hipotético, mas é um gráfico clássico dos livros de biotecnologia, que mostra... Vamos entender aqui o gráfico. Se um processo tiver 10 etapas e 95% de recuperação em cada uma delas, que é um negócio excelente, no final, que é aqui nessa escala do Y, eu teria menos de 70% de recuperação. Se eu tivesse 80% de recuperação em cada etapa, que também é excelente para um produto biológico, e tivesse 10 etapas, eu ia chegar no final com menos de 10% de recuperação. Então, vocês veem como é importante ter um menor número de etapas quanto possível. E agora, falando da importância da produção específica, né, ou da relação do upstream com o downstream. Se eu tenho que 10% da proteína da célula já é a minha proteína, a de interesse, e eu quero chegar numa pureza hipotética, porque não existe, né, pureza de 100% no final, se eu divido 100 por 10, eu preciso enriquecer ou purificar 10 vezes. Agora, imaginem que eu tenho uma produção muito pequena, por isso que eu falei tanto que a gente tem que aumentar a produção lá no cultivo. Se eu tiver só 0,1% da minha proteína for de interesse, e eu fizer a mesma conta, 100 por 0,1, eu tenho que purificar ou enriquecer 1000 vezes. O que, com certeza, é muito mais difícil do que 10 vezes, certo? Então, vamos lá. As nossas primeiras tentativas, nós fizemos a proteína A de superfície com uma calda de histidina. Ótimo. Elementos que me ajudam a fazer a purificação. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês de como a gente pode melhorar um processo de purificação simplesmente alterando a sequência das etapas. Se vocês olharem nos manuais de purificação de proteína recombinante com Histeg, o que vocês vão encontrar? Faça a ruptura, se for intracelular, que é o mais comum, centrifuga e vai para a cromatografia de afinidade por metal, que é para isso que se introduz o Histag. Ótimo. Aí você continua lendo lá no manual. Se não chega na pureza, olha só, nós fizemos isso, 46% de pureza, que decepção. Apesar dos manuais falarem com essa etapa única, é possível conseguir com mais de 95% de pureza. Gente, e é verdade,
Quando a gente faz no frasquinho, no laboratório, não sou eu que faço via de regra os clones, certo? O pessoal da descoberta gerou o clone, vem e me mostra os resultados, 95% de pureza com uma etapa. Quando a gente aumenta a escala e produz um montão de proteína, também produz um montão de célula, e aí que os contaminantes aparecem. Então, vamos lá, seguindo o manual. Se não tiver com a pureza, faço uma troca iônica. Fiz uma troca iônica. Ainda tinha só 75% de pureza. E isso aqui, fazer afinidade por metal. E depois a troca iônica é complicado do ponto de vista industrial, vamos dizer assim, pensando industrialmente. No laboratório, em pequena quantidade, é fácil. Eu ponho num saquinho de diálise, ou uso outra coisa para dialisar, para trocar o tampão, porque essa cromatografia é feita com alta concentração de sal, a de afinidade por metal, para impedir interação inespecífica com o metal. Mas para a troca aniônica, eu preciso carregar a minha molécula com baixíssima concentração de sal. Então, eu tenho que trocar o tampão. O que nós fizemos? Vamos fazer o contrário. Primeiro a troca aniônica, que já vai sair com uma concentração de sal maior, né? Eu vou eluir com uma concentração maior de sal e vou para afinidade de metal depois. Fazendo isso, a pureza aumentou muito pouco, foi só para 28%. A recuperação foi um pouco pior também, mas isso fez com que a recuperação final fosse maior, bem maior do que no outro caso, e a pureza também. E ainda foi necessário, no final, colocar mais uma troca catiônica para conseguir chegar na pureza desejada, que era maior de 95%. E isso também foi importante em termos de custo, porque essa resina é bem mais cara do que a resina de troca iônica, a de afinidade por metal é muito mais cara, e fazendo essa inversão, eu poupo a resina mais cara, tanto em quantidade de resina necessária, como em tempo de vida da resina. Essa aqui, que é a primeira resina cromatográfica, eu vou ter que substituir, usar resina nova mais vezes. Ousados estávamos, com os resultados muito bons, e resolvemos, então, diante da polêmica, se um antígeno pode ou não pode ter RIS-tag, se a gente tem ou não tem que eliminar o RIS-tag. Não tenho resposta para essa pergunta, porque até hoje é um assunto de debate, mas eliminar o RIS-tag nem sempre é trivial e faz com que mais etapas de purificação sejam necessárias, certo? Porque depois de purificar a molécula com RIS-tag, eu tenho que hidrolisar, né, tratar com uma enzima para retirar a cauda e fazer uma nova purificação para separar o material hidrolisado do não hidrolisado. O que a gente resolveu fazer, então? Clonar uma proteína sem cauda nenhuma, de afinidade, nem de solubilidade, nem nada. Cultivo, ruptura celular, uma etapa de clarificação com um detergente catiônico muito importante para tirar essas impurezas oriundas da célula de E. coli, a cromatografia de troca aniônica, que a gente já conhecia bem, uma etapa de precipitação ácida, importante também para eliminar moléculas do hospedeiro, e a purificação em troca catiônica, que também a gente já conhecia. E, por fim, a proteína purificada tem que mostrar que tem a estrutura secundária preservada, que continua se ligando ao ligante natural. É muito importante, então, alguns contaminantes, algumas impurezas do hospedeiro têm muita importância clínica, tal como o lipopolissacarídeo. E aquela etapa do detergente, que é essa aqui, se a gente não inclui, a gente praticamente não reduz lipopolissacarídeo nessa etapa de clarificação. Mas se a gente trata com esse detergente catiônico, ele se liga ao LPS, que tem carga negativa, o detergente tem carga positiva, e eu elimino a maior parte dessa molécula. Por que essa molécula é tão importante? Porque ela é uma molécula tóxica, né, também chamada de endotoxina, que pode levar choque, é a molécula que dá febre, pode levar choque até a morte, se tiver em altas concentrações. E acreditem vocês, ela é responsável por muitas vezes eu ter um resultado quando eu estou fazendo as coisas, lá na fase da descoberta, acho que meu antígeno está maravilhoso, que eu tive resultados excelentes, aí
quando o processo é feito de acordo... Bom, aqui não foi feito de acordo com as boas práticas exatamente, mas vamos dizer, boas práticas, similar a boas práticas, com água sem pirogênio, cuidando de todas as etapas, aumentando a escala, a gente teve no final um produto sem LPS, a resposta imune já não é mais igual, porque essa molécula também é um potente adjuvante. Então, é muito importante isso, ficar atento a isso e ter esse diálogo, essa interação entre quem faz a descoberta e quem faz o bioprocesso. Então, mostrar a qualidade e consistência entre os lotes, aqui 6 lotes diferentes, com qualidade similar, reconhecidos pelo anticorpo, com a estrutura preservada, ligando, né, o ligante natural, que é a lactoferrina humana, mostrando que continua se ligando. E, finalmente, a análise econômica, que eu prometi para vocês. É um gráfico um pouco complicado, mas vejam a linha vermelha. O que tiver para cima é mais caro do que o 3, que era a referência. O que tiver para baixo é mais barato. Então, são diferentes condições aqui de cultivo que foram avaliadas quanto ao custo. E o que é importante aqui vocês verem, o achurado é quanto pesa, né? Não é em valores absolutos, mas é em quantidades relativas, quanto pesa o valor do meio de cultura na produção da proteína ou das células. O preto é o resfriamento, porque ao contrário do que a gente faz, né? Em pequena quantidade, eu ponho lá no shaker, tem que esquentar o shaker. No reator, principalmente em alta densidade celular, o metabolismo daquele montão de células é tão potente e acelerado que a gente tem que retirar calor do reator para manter a temperatura em 30 graus. Então, tem um gasto com resfriamento importante e depois com gases, porque eu gasto ar comprimido e às vezes tem que enriquecer com oxigênio puro, como eu disse, e a agitação é a menor proporção. Então, vocês viram aqui que meio de cultura é importante. E parecia, pelas primeiras análises, que valeria a pena fazer aquele cultivo de alta indução, com um meio complexo, porque era mais curto, mais simples. No fim das contas, gastava menos em refrigeração, em agitação e em gases. Só que quando a gente vê aqui a baseline e a influência do preço da peptona no custo da produção, a gente vê que a variação maior acontece aqui. A variação do custo do glicerol é relativamente pequena, do IPTG, da lactose e assim por diante. Mas da peptona tem uma grande influência. E a verdade é que os fornecedores que vendem peptona vegetal com qualidade, com grau farmacêutico, têm um valor muito maior do que o utilizado. O menor preço encontrado foi aqui, $45, mas tem peptona de até $100 o quilo. E o limiar para ser vantajoso usar esse meio de autoindução, meio complexo, é de $30 por quilo. Então, se eu conseguir um fornecedor que me venda uma peptona com qualidade adequada para grau farmacêutico a menos de $30 por quilo, compensa eu fazer o meio de autoindução meio complexo. Se eu não encontrar isso, compensa usar o meio quimicamente definido, fazer a batelada alimentada. Bom, nós temos que formular, então, esse antígeno. E uma das maneiras, né, de formular e outras formas de administração foi um grupo da Inglaterra que nos procurou para ceder esse antígeno para fazer essas nanopartículas, compósitos microparticulados, para uma vacina pulmonar inalatória, que a ideia seria dar uma proteção local nos pulmões, que são a porta de entrada desse micro-organismo, obviamente, e também sistêmica, porque uma vez liberadas as nanopartículas, elas são capturadas pelas células dendríticas, que são as principais células apresentadoras de antígeno, para desenvolvimento da resposta imune. Então, nós imunizamos os animais com 1 ou 2 doses, comparando o subcutâneo, que é esse aqui, o segundo, com pulmonar, que é o último, e tivemos níveis de anticorpos maiores ou similares,
Mas o desafio letal primeiro não foi tão empolgante. Entretanto, aumentando a quantidade de 2, que era com 2 microgramas de antígeno para 6 por dose, e uma substância mucoadesiva chamada quitosana, a gente conseguiu aumentar para 80, que é esse cinza, com uma das formulações, e com outro polímero, que é o preto, até 100% de proteção dos animais por via inalatória. Mostrando, então, que o antígeno sobreviveu não só a todas as etapas de produção e purificação, mas também as etapas de formulação dessas nanopartículas, que inclui, inclusive, o uso de solventes orgânicos. Bom, mas é um micro-organismo complexo, que tem inúmeros antígenos, como eu mostrei lá naquele cartoon para vocês, inúmeros antígenos que todos são reputados como bons candidatos a vacinas. Por que não, então, produzir uma proteína híbrida, né? Tendo 2 antígenos que fossem obtidos em um só processo de produção e purificação. Nossa primeira tentativa, então, foi com essas duas, a proteína A de superfície, a PSPA, e a pneumolisina geneticamente detoxificada, simplesmente justapostos, como esquematizado aqui. Os genes justapostos, a proteína também. Ótimo, produzimos, mas era muito difícil purificar essa proteína, e a gente não conseguia descobrir exatamente o porquê. Até que nós conseguimos um pouquinho purificado e descobrimos que ela se degradava. E se degradava ao longo do processo de purificação. Então, mostrando, bom, não só o desenho das moléculas, mas como a estabilidade é crucial nesse caso, sobretudo para esses antígenos, né, que não existem naturalmente, que são quimeras, a gente tem que garantir que eles sejam estáveis. Precisamos, então, introduzir um linker rígido ou flexível. O rígido forma uma alfa-hélice, o flexível são serinas e glicinas, permitem maior interação entre os 2 antígenos. Com ambos, a estabilidade aumentou, com esse aqui, o rígido, para pelo menos 2 meses, a 4 graus, e com o outro para mais de 1 ano, porque a gente continuou, né, acompanhando a 4 graus. Temos, então, agora nosso antígeno estável, mas temos que mostrar que ele continua gerando a mesma resposta imune que já tinha sido avaliado para o primeiro, que era só justaposto. Então, demos 3 doses de 5, 10 ou 20 microgramas, e, na verdade, com todos os animais sobreviveram ao desafio com mais de 80% de proteção, mostrando, então, que a introdução do linker entre os 2 antígenos não afetou a resposta imune. Bom, são muitos os desafios para levar a produção industrial, sobretudo no Brasil. Recentemente, nós publicamos um texto sobre isso, nesse site A Terra é Redonda, quem tiver interesse em procurar. Eu vou trazer desse artigo 2 pontos importantes para o que eu falei hoje aqui, né? Que é a necessidade de uma melhor articulação entre as etapas de descoberta e o desenvolvimento do bioprocesso, porque muitas vezes está lá atrás o problema, ou você tem que voltar, então é muito importante ter essa interação, não é toma aí, faz esse antígeno para mim. Tem que continuar essa interação, tanto para avaliação da resposta imune, quanto reformulação dos nossos clones, se for o caso. E também, do outro lado, né, é importante melhorar, ou tornar mais, vamos dizer, frequente a avaliação da viabilidade técnico-econômica logo cedo, entre quem está nesse campo, porque é uma maneira da gente nortear como vai ser, de fato, o processo de produção do antígeno. E outro ponto importante é que não é perder tempo, ao contrário, é ganhar tempo e economizar recursos, definir bem o processo de purificação, mostrar que realmente tem consistência entre os lotes e que o seu produto está estável antes de partir para uma produção de acordo com as boas práticas de fabricação vigentes. Eu já falei que uma planta de acordo com as boas práticas, né, uma planta desse jeito é muito cara. E para também eu ter todos esses protocolos escritos detalhadamente de como vai ser o meu processo, eu preciso saber como vai ser o meu processo.
Então, é muito importante ter esse processo bem definido para eu ter sucesso depois, para eu não ter um monte de desvio que daí avisa, né? Se eu queimo essa etapa. Eu já tenho um antígeno maravilhoso, já vou fazer em GMP. Queimei a etapa de desenvolvimento do bioprocesso. Queimei, pulei. Não vai dar certo, sabe por quê? Porque daí vai chegar lá, vai ter desvio. Desvio porque não sei o que não era do jeito que eu pensava, outro desvio, e a Anvisa vai falar, não, esse produto não pode ir para seres humanos. Então, acho que é isso que eu queria falar para vocês. Teve muita gente que contribuiu para todos esses resultados que eu mostrei, né? Muita coisa, muita gente, o pessoal lá do Butantan, a professora Tereza, da UFSCar, sempre nas análises econômicas, no desenvolvimento dos processos em bioreator, o professor Luiz Carlos e a turma dele do ICB, o pessoal lá do Reino Unido, Inglaterra, aqui é do laboratório também, e a vocês pela atenção, as agências de fomento que me ajudam aí na minha pesquisa. Muito obrigada. Professora, muito obrigada pela sua apresentação. Um tema super importante, vacinas, principalmente nesse momento de pandemia, que muita gente tem dúvidas sobre vacinas e sobre como elas são desenvolvidas. Nós temos algumas perguntas para a senhora. A primeira pergunta é do Paulo Claudino. Como a bioinformática tem contribuído para a vacinologia? Bom, como eu mostrei para vocês, né, está no início lá da vacinologia reversa, que hoje é uma ferramenta sine qua non, sobretudo para os micro-organismos ou os patógenos mais complexos. Então, é o que vai nos permitir ter um leque, né, de candidatos a vacinas, mas também ela foi usada para o desenvolvimento, para rapidamente, né, foi sequenciado, por exemplo, o RNA dos coronavírus, e rapidamente se usou essas ferramentas para ver o que era, qual era o antígeno, que trecho que ia ser usado para vacina de mRNA, por exemplo. Então, e mais recentemente tem muitas propostas de vacinas de multiepitopo, não só quimeras como a que eu mostrei, até o nosso laboratório também tem propostas assim, um estudante que vai começar ainda, na verdade, mas de pegar só trechos menores de inúmeras proteínas para desenvolver uma molécula Frankenstein. E isso está sendo uma coisa nova e que precisa de bioinformática para fazer, determinar quais são esses epítopos e como eles podem ser encaixados nessa molécula que não existe para gerar um antígeno multiepitopo, né, com vários epitopos de várias moléculas. Acho que é isso. Bacana. A Luciana pergunta, quais os adjuvantes mais utilizados hoje em dia? Isso muda de acordo com o tipo de antígeno? Com certeza muda de acordo com o tipo de antígeno. O de longe o mais usado é hidróxido de alumínio ainda, por muito tempo foi o único aprovado para uso em humanos. Hoje a gente tem outros, MF59, tem essas formulações usadas para vacina de RNA mensageiro, na verdade são secretas, a gente não sabe exatamente o que tem lá, mas tudo indica que são lipossomas, qual a composição exata não sabemos, e na verdade essas formulações, como a que eu mostrei da vacina inalatória, a nanopartícula em si é um adjuvante também. Então, para nanopartículas poliméricas, tem esse polímero, ácido polilático glicólico, que já é aprovado também em vários lugares do mundo para ser usado. Então, mas o mais usado é o hidróxido de alumínio e varia de acordo com o tipo de resposta imune que você quer, se é mais anticorpo, se você precisa de mais resposta celular e assim por diante. Obrigada pela resposta. A Dandara pergunta como podemos dizer que as formulações de... Deixa eu entender a pergunta dela. Como exatamente podemos dizer
que os vários tipos de formulação de vacinas, um é mais eficiente que o outro, ou todos os tipos são funcionais igualmente entre elas? Ah, ela quer saber na comparação entre as vacinas? Será que é isso? Entendi isso. Uma questão complicada, eu nem mencionei aqui, não sei como vai ficar depois da pandemia, que muita coisa, né, mudou com esses fast tracking. Hoje a gente tem atipicamente vacinas com diferentes tecnologias sendo usadas para uma doença só, que é o novo coronavírus. Mas quando a gente já tem uma vacina que está licenciada para determinada doença, como no caso do Streptococcus pneumoniae, já existe lá as vacinas. Quando eu quero uma nova, com uma tecnologia nova, diferente, é mais difícil. Quem chegar primeiro leva, gente. Quem está nessa área, pense nisso. Por isso que essa corrida contra o tempo e as farmacêuticas se engalfinharam para quem lançava o seu produto primeiro. Porque, tradicionalmente, o que você vai ter que fazer se já tem uma vacina aprovada para aquele produto? Você quer uma nova tecnologia para a mesma doença. As agências reguladoras vão te pedir um ensaio clínico complicadíssimo e mais caro que o normal, porque você vai ter que mostrar que o seu novo é pelo menos igual ao que já existe, que é o teste de não inferioridade. Então, esse cenário é complicado, custa mais caro mostrar, né, que a nova tecnologia é melhor do que a que já existe, justamente por causa dessa exigência que havia de comparação, não pode ser inferior. Para as vacinas que foram lançadas praticamente todas ao mesmo tempo para coronavírus, não foi feito isso, obviamente. Não sei se algum dia vão fazer e vai ter uma delas que vai ser predominante, porque também não é só a questão de ser a mais eficiente ou a que vai ser mais eficaz, que na história da vacinação, ao longo da história da vacinação, acaba prevalecendo, de fato, a tecnologia que se mostrou a mais eficiente para prevenir a doença. Mas, muitas vezes, tem uma questão também de custo. Se for uma vacina melhor, mas muito mais cara, os governos não podem comprar, ela acaba não deslocando a outra, que é uma tecnologia diferente, mais barata, talvez a resposta imune não seja tão boa. Não sei o que mais eu posso responder para ela. Não é tão fácil. O Heitor pergunta sobre os testes clínicos em humanos. Os voluntários da fase 1 e 2 podem participar da fase 3? Normalmente não, porque eles já receberam a vacina, já são acompanhados. Na verdade, eles continuam sendo acompanhados até a fase 3 terminar. Mas é que são outros voluntários, né? É que eles já receberam, já. Não sei, aí teria que perguntar para alguém de ensaios clínicos, saber se pode aproveitar os mesmos dados ainda que já foram gerados na 1 e 2, mas eu acredito que eles vão continuar sendo acompanhados, mas você precisa de novos mesmo. É que agora, com essa necessidade que a gente viveu com a pandemia, foram feitos desenhos de ensaios clínicos que antes eu acho que nem, não sei se seriam aprovados, de fazer a fase 1 e 2 tudo junto, de fazer, não terminou a 2 ainda, já vai para 3, porque o mundo precisava dessas vacinas, senão ia morrer muito mais gente do que já morreu. Mas normalmente, não, normalmente são voluntários diferentes. O Igor Matheus pergunta qual tipo de bioreator usado. No Scale-up, foi feito algum teste em tipos diferentes? Se sim, qual o impacto do tipo de reator para o processo? Para os exemplos que eu mostrei, não fizemos, mas, por exemplo, o grupo da professora Tereza, lá da UFSCar, eles têm um airlift, e eles testaram também. Inclusive, tem um trabalho publicado mostrando os custos da produção desse mesmo antígeno em reator convencional, que foram os resultados que eu mostrei, com esse airlift. Com airlift, obviamente, você economiza energia, porque não tem agitação mecânica, e também economiza em gases, pelo que eu me lembro, mas os custos do meio de cultura vão ser similares.
E para a produção com um meio quimicamente definido, nem foi feito porque não conseguia chegar na densidade celular e produção de proteína que a gente desejava. Como tem essa corrida, eu falei antes, né, todas as coisas estão interligadas, essas articulações entre os vários atores, quem trabalha em cada área do desenvolvimento de vacina, é muito importante. Porque tem essa corrida, quem lança primeiro uma vacina sai na frente, porque os outros vão ter que, teoricamente, comparar e ser não inferiores. Então, a verdade é que tudo bem, você tem uma janela lá curta para desenvolver esse bioprocesso, mas não tem tanto tempo assim para eu ficar escolhendo um monte de bioreatores. A verdade é que a primeira vez que você consegue um resultado maravilhoso, segue embora. Seria desejável que a gente pudesse testar outras coisas para levar para frente, mas não é a realidade da indústria farmacêutica. Eu continuo, faço todos esses outros testes, porque é um grupo de pesquisa que tem gente até na universidade, não é só da indústria farmacêutica. Mas isso para bactérias, né? Tem um determinado número de reatores que são usados para cultivo microbiano. Então, já a geometria que a gente usou já é a que mais se usa para microbiano. Agora, para células de mamífero, quando é para a produção de vírus ou até de antígenos em células de mamífero, tem mais opções. Aí eu acho que é mais comum testar diferentes reatores, porque daí tem reator de leito fixo, célula pode ser em suspensão, pode ser aqueles bags, né? Wave. Então, tem mais opções de reatores e isso interfere muito no seu resultado. Então, é mais... Para microbiano, a interferência de um ou outro tipo de reator não vai ser tão importante, né, levedura e bactéria, do que para cultivo de células de mamífero começa a ser mais importante e aí é mais comum testar diferentes tipos, sim, de reatores. Professora, o Pablo pergunta se qualquer pessoa pode ser voluntário da fase 1 e 2 e como o interessado poderia manifestar o seu interesse. Bom, voluntário é normalmente o produtor da vacina, junto com os centros de estudo clínico, que definem os critérios para as pessoas serem ou não voluntárias. Como eu disse, no geral, a fase 1, 2 são adultos saudáveis, né? Tem que ser maior de 18 anos, etc. Mas isso varia muito de caso a caso. E manifestar o interesse, você tem que procurar os centros de estudo clínico, porque é uma coisa muito importante, eu não falei, foi bom até ele ter perguntado. Por exemplo, o Instituto Butantan está agora com a Butanvac, que é a vacina para coronavírus feita em ovo, não a que foi feita em colaboração com a China. Foi feita aqui no Brasil, nos ovos, usando a mesma tecnologia da vacina da gripe. Está procurando voluntários, mas é o Butantan que recruta? Não. São esses centros de pesquisa que são parceiros. O produtor participa né, do desenho do ensaio, de quais são os critérios, mas não é o Butantan que faz o ensaio clínico. Isso é muito importante. São centros totalmente independentes, porque o Butantan é parte interessada, é lógico, ou qualquer outra indústria farmacêutica, quer aprovar seu produto. Então, é muito importante que os ensaios clínicos sejam feitos por centros independentes, que não tenham interferência da indústria farmacêutica ou do Instituto Butantan, ou da Fiocruz, o que seja, para forçar, vamos dizer, entre aspas, a aprovação do seu produto ou para parecer que os resultados são melhores do que são. E isso, as agências reguladoras são bem exigentes com isso, fizeram isso durante, mesmo nessa velocidade da pandemia, podem ficar tranquilos, fizeram com todas as vacinas. Então, é muito importante, é uma garantia depois para nós que vamos receber a vacina, certo? Que não houve interferência, interesses desviando os resultados do ensaio clínico. Então, para se voluntariar, tem que procurar esses centros de ensaio clínico. Tem no HC aqui de São Paulo, tem no HC de Ribeirão, eu não sei se na Unicamp tem também, mas não é difícil achar aí na internet os centros de estudo clínico. Professora, muito obrigada pela sua participação. Nós vamos encerrar as perguntas devido ao horário.
Sua palestra foi muito esclarecedora. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Se quiserem depois mandar as perguntas não respondidas para o meu e-mail, eu posso responder, se tiver muitas ainda, tá bom? Sim. Obrigada. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Tchau.